e ali a glória do Senhor desceu. E eu tenho certeza que ali naquele momento pessoas que estavam lá naquela UTI foram tocadas pelo Espírito Santo. Ganhamos 2 almas para Jesus, 2 almas aceitaram Jesus. E foi uma coisa tremenda. E sabe o que o Senhor falou no meu coração? Nós dentro da igreja às vezes nos importamos por tão pouco. Porque o irmão não olhou, porque o bispo fez isso, porque a bispa fez aquilo, porque a irmã fez aquilo outro. O reino precisa de cada um de nós. Existem pessoas morrendo sem ouvir falar do nome do Senhor. E nessa tarde eu creio que houve uma festa enorme no céu com essas 2 almas que aceitaram Jesus, né? E com pessoas que receberam a oração. E olha só, um testemunho. A gente entrou em vários quartos, daqui a pouco eu entro no quarto. Eu olhei pro rosto de uma pessoa e disse: tu é a Daiane? E ela disse: ela é uma pessoa que eu conheci num lugar aí, que não vem ao caso agora, mas é um lugar de coisa boa. E ela disse: eu não tinha conhecido que ela estava de máscara, e ela não estava. Quando eu baixei, ela: meu Deus, é tu! Ela não acreditou no que ela viu. Eu orei por ela, pela mãe dela, ela continua ainda, coitada, na mesma vida. Mas eu creio que através do meu testemunho, não porque eu sou algo, mas o que Deus fez na minha vida, ela vai pensar 2 vezes. Quando ela pensar que existe um Jesus que salva, cura, liberta e que tira o homem do cativeiro. E foi uma bênção. Eu estou muito, muito, muito feliz com Deus por essa missão que foi feita hoje. E a igreja, vou fazer um apelo, posso mesmo fazer um apelo aqui para a missão do hospital, porque às vezes a gente não tem como se locomover, né? E eu convido a igreja para estar ampliando também essa missão conosco, né? Porque hoje Deus proveu, mas talvez outro dia Deus não tenha. E a igreja se comove com a passagem de cada um, nos ajuda muito, na verdade, Mariette. A gente vai fazer uma caixinha para fazer para essa missão que é tão importante. As pessoas estão precisando de Jesus. As pessoas aí fora estão querendo uma palavra. Amém? E eu fiquei tão feliz com essa missão hoje. Creio que toda quarta a gente vai. E outras irmãs também vão, né? Outras pessoas se preparem, se juntam na oração, busquem o reino, porque é importante a cada um que vai lá, não só lá, né? Mas eu creio que o Senhor hoje Ele fez coisas tremendas e vai continuar fazendo. Então, esse testemunho é só para falar das coisas que Deus faz e continua fazendo. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Então, eu quero estar convidando os meus irmãos para estar abrindo lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Aquele que achando vai dando um amém e se manifesta para a gente poder fazer a leitura. Amém. Romanos 10, 13. O Senhor falava comigo nessa palavra semana passada ainda, dentro do ônibus. Glórias a Deus. Amém. Então vamos estar fazendo a leitura. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Até aqui. Então, neste capítulo, o apóstolo Paulo nos fala da importância de fazer as missões. E aqui ele se refere a ele se direciona nessa carta não somente para os judeus, né, que foram um povo que não aceitaram a Jesus, mas ele fala para todo aquele que faz a leitura das Escrituras, todo aquele que segue ao Senhor, né? Então, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E esta palavra, né,
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí começam as indagações. E Paulo começa a falar, né, numa carta à igreja dos Romanos, de Roma, né, como, pois, invocarão aquele que não creram, e naquele que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Aí a importância, eu montei na minha cabeça, hoje à tarde, buscando a Deus, eu fiz como valores para o esposo, tudo direitinho, mas eu estou vendo que o Senhor, Ele quer falar, é do simples, né, para que toda a igreja, para que todo mundo entenda. E como que nós vamos, então, invocar o nome de quem não cremos? E como nós vamos crer, né, se nós não conhecemos? Daí isso a gente fala para o ímpio lá fora? Não, isso a gente fala para o crente, que muitas vezes está dentro da igreja e não conhece o seu Senhor. Está servindo a um Deus que nem sabe por que está servindo, está fazendo as coisas sem saber por que está fazendo. Às vezes, como você falou, está numa empresa batendo ponto, batendo cartão. Só que nessa noite, o Senhor, Ele vem falar conosco profundamente sobre esse Jesus que nós servimos e que temos acompanhado, né? Porque sabe como nós sabemos que dentro da igreja existem pessoas que não creem no nome do Senhor? Primeiramente, porque acreditam em si mesmos. Acreditam que é a sua própria vontade que vai prevalecer. Acreditam que fazendo as coisas do seu jeito vai dar certo, porque não acreditam no poder desse Deus tão poderoso, no poder incontável, incomparável desse Deus que nos trouxe até aqui, né? E também como vai invocar um Deus que muitas vezes, e isso já foi falado aqui diversas vezes, o Senhor fala outra vez, uma vez mais para a igreja de Cristo. Tem crente que não acredita mais que Jesus vai voltar, que já esperou tanto, que já não tem mais essa fé viva de que Jesus vai voltar. E que isso talvez seja uma história. Tem pessoas aí no mundo, eu já ouvi falar assim, ó, desde que eu era criança que eu estou vendo que Jesus vai voltar. Desde que eu era pequeno. A minha avó, imagina, minha avó já tem, sei lá, de quantos anos que ela morreu e ela falava isso. Porque ela tinha um ranço dos crentes. E os crentes que moravam do lado da minha casa eram aqueles crentes do fogo, sabe? A irmã Tereza, sabe quem é, né, Kevin? A irmã Tereza, que era do pessoal da missionária Elisângela, que ela teve aqui. E ela dizia, eu não acredito que esse Jesus vai voltar nada. Desde que eu me entendo por gente, falo que esse Jesus vai voltar. E não acreditam. Mas sim, Jesus vai voltar à igreja. Esse Jesus que muitas vezes nós passamos por cima porque não temos temor. Isso eu não estou falando nada para ninguém. Essa palavra primeiramente falou comigo, antes de mais nada. Esse Cristo que nós ouvimos um dia falar e que hoje nós estamos mais próximos, muitos de nós não cremos no poder dele. Sabe por quê? Porque ele faz na vida do meu vizinho, ele faz na vida do fulano, do Beltrano, e na minha família ele não faz. O meu filho ele não resgatou, o meu marido ele não resgatou, o meu tio ele não resgatou, o meu pai ele não resgatou, mas ele fez na vida da Mariazinha, da Juliana, da Juliette, e na minha ele não fez. Então muitas vezes a pessoa, por não ter os pés firmados na rocha, começa a desanimar. E no momento que a pessoa começa a desanimar, começa a enxergar tudo o que tem de errado no ambiente. O fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, o Beltrano fez aquilo outro. Ela não foi na igreja hoje. Começa a desanimar porque já não crê. Porque o que nos move é a fé. O que nos move é a fé. E quando nós estamos aqui com uma fé viva, com um propósito, nós sabemos que Deus vai fazer. Mas no momento que nós esfriamos nessa fé, nós já começamos a ter dúvidas, nós começamos a pensar se estamos no lugar certo. Mas eu vou
sei se eu não estou no lugar certo, se eu não estou. Tu está no lugar certo, quem está errado é tu. Sabe por quê? Porque tu não tem que olhar para ninguém. Eu falava isso hoje. O homem pode falhar a todo momento. O homem falha, a mulher falha, nós falhamos com os nossos irmãos, porque nós somos humanos. Só que o Deus que nos chamou, esse Jesus de quem nós falamos hoje, ele não falha em momento nenhum. E nós podemos saber disso porque quantas vezes nós estamos quase caindo. E nós sentimos uma força que sabemos que não vem de nós, e ela vai lá e nos levanta, e nos atrai, e nos traz vendidos e cativos para a presença dele. Porque esse Jesus, ele é verdadeiro, ele é real, e ele vem nos buscar. E não adianta nós pensarmos muitas vezes em fazer 1000 coisas dentro da casa de Deus. Vamos colocar assim, Deus quer falar dessa forma. Dentro da casa de Deus, aí eu vou fazer isso, eu vou decorar, eu vou arrumar a mesa, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Sendo que a nossa comunhão, a nossa fé, e essa fé que gera, nós cremos no Deus que nós servimos, a nossa fé está em baixa, a nossa comunhão está em baixa, e nós estamos fazendo algo. Deus tem falado dessa forma, de outras formas, e tem falado a mesma coisa há muito tempo, e não só através da minha vida, através de outros pregadores que estão vindo aqui. E se Deus tem batido nessa tecla, é porque realmente é sobre isso que a igreja precisa ouvir, né? E o Senhor, ele é orgânico, ele fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, e vai falando até o momento que, bom, ele é Deus, ele toma as atitudes que ele precisa tomar com cada um, né? A gente não sabe que o mover nem o agir de Deus, né? Então, através dessa falta de convicção, muitas vezes, né? De ver coisas que Jesus já fez, tu pode ver na tua vida. Começa aí, aonde que Jesus te tirou do fundo do poço, te tirou da enfermidade, te tirou do vício, te tirou de tantas outras coisas, da depressão, te tirou do casamento abusivo, te tirou sei lá do que, te tirou de tantas coisas. Daí tu olha para mim e diz, eu não sei se Deus vai fazer na minha vida, eu não sei se vai libertar meu filho, eu não sei se vai libertar minha mãe. É lógico que ele vai fazer, mas é no tempo dele, conforme ele quer. Muitas vezes ele não faz a nossa vida, até mesmo para ver o quanto nós cremos nele, né? E esses últimos dias em que eu tenho buscado mais profundamente o Senhor, eu tenho entendido. E talvez se ele não quiser fazer, se ele não quiser libertar, se ele não quiser suprir, se ele não quiser dar, o que nós podemos fazer? Nós podemos continuar servindo, continuar adorando, continuar buscando. Hoje, na oração que eu fazia quando eu cheguei aqui, eu falava algumas coisas e a bispa não estava aqui. E depois ela subiu aqui e falava as mesmas coisas que eu falava. Porque o Espírito Santo, ele olha, né, o coração de cada um. E nessa noite ele está soltando corações. E ele está falando para cada um nessa noite: creia que aquilo que foi prometido na tua vida vai se cumprir. Creia, porque o Senhor, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Se um dia ele te prometeu algo, não importa, aconteça o que aconteça, vai se cumprir. Um dia ele me prometeu tantas coisas, algumas eu vi, outras eu não vi. Eu vou me apegar nas coisas que eu ainda não vi, ou eu vou me apegar nas coisas que ele já fez. E se daqui para frente ele não fizer mais nada na minha e na tua vida, já está ótimo, de bom tamanho. E se porventura, aplaude mesmo, porque é pro Senhor. É pro Senhor, então vamos aplaudir com gosto, né, com vontade. E nessa noite ele fala, né, e como nós creremos naqueles de quem não ouvimos falar. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós chegamos até a casa de Deus, nós ouvimos falar dele de alguma maneira. E muitas vezes nós ouvimos falar porque alguém nos falou, e muitas vezes nós ouvimos
o Senhor, ele trabalhar em vidas. Tinha um amigo meu, o nome dele era Paraná porque ele veio de Paraná mesmo. E ele estava no tráfico, estava no último da droga já. Ele já estava devendo para todo mundo, ele andava escondido. E um dia eu estava lá na casa da minha mãe e fui pegar um carvão no mercado. E eu encontrei ele com um mochilão nas costas. Só que ele, hoje em dia, eu não sei onde ele estava, mas ele estava naquela igreja. Ah, Jesus! Naquela da namorada do João Vitor, naquela do lado, né? E ele estava fazendo umas missões e estava lá. E eu olhei de novo e eu disse: é tu? E ele disse: sim, sou eu. Ele tinha se convertido, ele já estava fazendo missões, ele ia para fora do estado com a igreja dele fazer um retiro, um congresso, alguma coisa assim. E eu olhei aquilo e eu disse: meu Deus, será que pode ser? E eu vi ele no fundo do poço, e eu vi ele todo de branquinho assim. E teve outro também, e isso tudo na caminhada é o ouvir falar e constatar aquilo que Deus fala, que Deus faz na vida do homem e da mulher de Deus. E eu vi, o nome dele até hoje eu não sei, era o Chapinha. Pesa num chinelo, era ele, tu não podia deixar o prendedor na corda que ele abafava. E ele morava lá numa invasão, perto da Monte Cristo, ali onde eu morava, naquela invasão do lado da madeireira da Algeni. Quem conhece a Monte Cristo sabe. E ele entraram os caras lá para matar ele, e ele levou tiro, e ele estava sem dente já dentro da boca. E olha, estava. Belo dia eu estou com a minha mãe também no mercado pela entrega, enquanto ele com um baita no botão, uma menção dessa grossura assim no dedo, gordinho, bonito, transformado, quando Deus chega, né? Ele tira aquela aparência de carcuda, de pedreira, ele transforma até a aparência física. E falou para nós que estava servindo ao Senhor, né? Daí eu disse: é verdade, não, eu não acredito nisso aí. Olha, tu fez algum assalto, meu bem. Ele não, ele puxou de dentro da pasta que ele tinha os folhetinhos, a Bíblia dele estava ali, sabe? E eu disse: meu Deus, Chapinha, como que pode isso acontecer, né? E aí o Senhor já ia falando ao meu coração do que ele fazia nas vidas das pessoas. E é assim que nós ouvimos falar de Deus, né? Assim que nós permitimos o Senhor, quando nós permitimos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, nós estamos dando margem para que outros nos observem, como a bispa falou. Eles estão, o mundo está nos observando a todo tempo. Através da vida, desse emprego que a bispa falou, que foi só uma passagem, nós ganhamos uma alma para Jesus. Nós vamos fazer um batismo lá no Itapuã, né, bispo? No Lami. Ela conheceu a bispa, fizeram amizade, tudo. Ela tinha uma tendência, assim, né, as coisas de Deus. E conversaram, e ela disse: eu não quero perder tempo, eu quero me batizar. Nós somos um dia bem friozinho. Eu, o bispo, a bispa e a Aline, a Aline. Fomos lá, batizamos ela. E foi uma bênção. Através do que ela via, da água que jorrava da vida da bispa, ela se teve a certeza de que o que ela queria era aquilo. Tanto que eles estavam programando, ela disse: não, eu não quero mais esperar, eu quero o mais rápido possível. E foi assim, na correria, a gente foi lá e batizou. E o Senhor operou grandemente, né? E assim nós temos feito, nós temos visto, porque o mundo está olhando para nós. Ele está olhando. Hoje eu olho para o Marcos e para a Nadine. Eu não acredito, eles são perfeitos, eles não são perfeitos. Eu não sou, não é, ninguém é. Mas eu olho os dois sem fumar maconha. Eu não acredito. E é verdade que eu moro do lado da casa deles, e se eles tivessem dado um pé, eu sabia. Porque lá todo mundo sabe de todo mundo. E eu fico feliz. E ontem na oração a gente conversava ali na frente, e eu disse para ele: Carol, tu tem que continuar buscando, que no começo é difícil. Ele disse: olha, Marcos, hoje em dia eu não tenho mais carro pela boca te buscar, eu vou te buscar pelos cabelos se tu me voltar. E sabe o que ele me respondeu? Pro mundo eu não volto nunca mais. É isso que vai acontecer.
gratidão para Deus. Deus, muito obrigada, eu não sou nem digna de estar aqui carregando o teu nome aqui dentro desse hospital, eu e as minhas irmãs. E nós fazíamos aquela missão com tanto amor, com tanto carinho, e as pessoas olhavam e viam, sabe o que? O caráter de Cristo em nós. Roupa não tem nada a ver. Sim, roupa não tem nada a ver, eu concordo, se é calça, se é blusa, nós já estávamos vestidas adequadamente, como as servas, né? Na verdade, irmão, não tinha nada curto, não tinha nada colado, não tinha nada transparente, e as pessoas já olhavam com mais respeito pra gente, né? Não porque a gente é alguma coisa, porque a gente se juntar 3 não dá 1, mas é porque nós carregamos, né, o Senhor na nossa vida. Nós carregamos o testemunho de um Deus que é maravilhoso, que salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo com fogo. E era isso. E a nossa meta foi lá para isso, tá? Tirar almas do cativeiro. E as pessoas, a gente diz assim, ó, vocês aceitam uma oração, as pessoas vão pular em nós para nós orarmos. E a gente orava em cada um, né, irmã? E a missionária Teresa cantava aquele louvor que vocês cantam no coral, eu te amo tanto, aquele do irmão Lázaro. As pessoas choravam, tocadas pelo Espírito Santo, e as pessoas agradeciam, sabe? E a gente dizia obrigado pela atenção. As pessoas diziam obrigado vocês de ter vindo aqui, sabe? Uma coisa que falou demais comigo, e eu falava, e eu tinha lido essa palavra, e eu sabia que Deus queria falar, então Deus me pegou lá, para mim saber exatamente do que eu estou falando, né? E eles criam nesse Jesus através da nossa vida. Eles creram, e assim o nosso vizinho crê que existe um Deus na nossa vida. Assim, o cara do mercado, a mulherzinha da lojinha, a pessoa que pega o ônibus contigo, crê que Jesus é na tua vida pela tua atitude, pelo jeito que tu anda, pelo jeito que tu fala, pelo jeito que tu caminha. E quando tu abre a tua boca, as pessoas sentem, né, que tu não fala de algo que tu não sabe, tu fala de algo que tu sabe. E assim nós temos que continuar caminhando com Cristo e continuar vivendo esse evangelho que não é só para mim, não é só para ti, é para todos, né? Porque Jesus, ele morreu por todos nós, não foi só para um grupo seleto de pessoas. E aqui no capítulo 14, no finalzinho, assim, no 15, e como pregarão se não forem enviados? Está escrito, né? Como está escrito, quão formosos os pés de quem anunciou a paz e dos que anunciam as boas novas. Como poderá chegar lá naquele que está sem nenhuma esperança, uma palavra, um Jesus que é verdadeiro, se não for alguém enviado até ele? Isso já é uma coisa que chama atenção à igreja. Como nós vamos fazer missões se nós não tivermos uma estrutura para sermos enviados? Existe um projeto no coração desta igreja, eu digo desta igreja porque somos nós, de levar o alimento para quem precisa, né? Pessoas em situação de rua, de levar tanto alimento em sacola, cesta básica, como alimento pronto, né? As viandas. Só que como nós vamos fazer isso se nós não formos enviados? E como nós seremos enviados? Eu poderia te dizer, a igreja podia ajudar. Claro que a igreja podia ajudar. Aqui nós somos poucos e eu sei que tem pessoas de coração que ajudam. Mas sabe como nós vamos ser enviados? Como Paulo era enviado. Nesse capítulo aqui, ele falava quando ele queria ser enviado. Puxa, não me lembro. Eu li, mas ele estava falando de uma viagem que ele ia fazer aqui. Não me lembro para onde. Mas enfim, depois eu lembrar, boto no grupo. É na oração, na união, em oração, para buscar recursos. Porque quem envia para a obra do Senhor é Ele. Porque a ceifa é dele, nós somos apenas ceifeiros. Mas a palavra de Deus diz: rogai ao ceifeiro, né? Ao dono da seara que envie ceifeiros. E assim nós temos que orar para que venham pessoas mantenedoras
mantenedores, ela se chama, para estar ampliando essas missões, porque sozinhos nós não conseguimos, e de maneira nenhuma nós podemos fazer algo que nós não temos como fazer, né? Como levar, a gente leva hoje, amanhã já não tem condição para levar, a gente faz hoje, amanhã já não tem condição para fazer, mas nós temos um Deus supridor, que Ele pode enviar mantenedores para que nós possamos ser enviados não lá na casa de um crente que já sabe quem é Jesus e está investindo tudo que quer, que não quer fazer a obra, que não quer vir na igreja, para enviar lá para aquele que está perdido, para enviar lá no beco, na viela, no valado, falar com o drogado, falar com a prostituta, falar com o doido da cabeça, ele está lá desesperado, que ninguém dá bola porque diz que é doido e é doido mesmo, e é nesses. É esse algo que a igreja de Cristo tem que pensar, porque aqui dentro nós viemos nos revestir, buscar em Deus, e lá fora nós temos que entregar uma postura para que o mundo veja que nós somos diferentes. E quando nós formos enviados, nós temos que ser a diferença, nós temos que fazer a diferença, nós temos que carregar a presença de Deus em nossas vidas, porque de nada adianta nós fazermos tudo isso, pregarmos, falarmos que Deus fez na nossa vida, se nós não tivermos uma comunhão direta com o Senhor, se nós não tivermos unção para chegar no lugar, orar pelo enfermo, orar pelo necessitado, né? E o Senhor há de fazer e entrar com providência. Por que nós queremos o poder de Deus se não é para derramar, né, na vida do necessitado? Ontem mesmo eu estava em casa, de noite fui fazer uma missão, meu telefone tocou. Posso falar, Josi? Posso. Fui lá na casa da Josi, lá com o penteado dela, né? E eu já estava de camisola e tudo, e eu vi que estava precisando. Eu não esperei ninguém me dizer assim, posso ir aí? Quer que eu vá aí? Peguei já meu garrafão de óleo e ó, toma de toma daí. Fui lá e foi uma bênção, porque até desligou o negócio. Porque o menino estava realmente sobrecarregado, precisando. Eu cheguei com uma palavra, e muito mais do que a minha palavra, eu cheguei com o meu testemunho, porque ele me conhece há muitos anos. E ele sabe a pessoa que eu era. Inclusive, ele ia buscar droga para mim, de bicicleta, coitado do Igor. Então, ele viu a mudança que Deus fez na minha vida, ele chorou, ele estava realmente precisando muito. E se eu de repente, por acaso, eu estou de camisola, eu não vou trocar de roupa. Não, nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar no outro, pensar que naquele momento, aquele menino estava necessitado, podia ser o meu filho, podia ser o teu, podia ser a minha mãe, podia ser a tua. E nós temos que pensar assim, nessa visão de que nós somos enviados a todo momento. Não é uma grande missão, é a missão do nosso vizinho, da pessoa próxima que está precisando. Muitas vezes a pessoa até nem chama, mas nós temos que estar sempre ligados com a nossa visão, a nossa audição, o nosso sentido espiritual ligado para ver aquele que está precisando, aquele que está necessitado de uma oração, de um abraço. E como nós hoje estamos aqui dentro da igreja, estamos aqui, claro, problema todo mundo tem, todo mundo vai ter, e a luta vem mesmo, e parece que quanto mais a gente afunda nas coisas de Deus, mais a luta espreme a gente, mais a coisa aperta, e aí a gente vai ficando bom, porque Deus vai abrindo o leque assim dos mistérios na vida da gente. E Deus, ele tem sido tão fiel, não só na minha vida, eu vejo na vida de cada um aqui nesse lugar. Deus tem feito, tem guardado, tem dado livramento. E a palavra nos diz que buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto tu estiver fazendo na casa do Senhor, na obra do Senhor, Ele está fazendo na tua vida, Ele está cuidando. E sabe muitas vezes que eu penso, meu filho ele não se converteu, olha quantos livramentos eu tenho com aquela motinha dele lá, mais louco que bate com aquela moto. Quantos livramentos ele deu, porque o Senhor está cuidando dele, está com ele na palma da mão, o teu filho, o teu familiar. Quantos livramentos ele não recebeu? Missionária, mas a minha filha ainda não veio para a igreja. Não veio, mas Deus está cuidando, porque ele não tem compromisso com o drogado, com o marginal,
material, ele não tem mais aquele compromisso contigo que está fazendo a obra dele. E por amor da tua vida, ele vai alcançar o teu familiar. Hoje, ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, ele vai alcançar, porque ele é fiel. Como já foi falado nesse altar, ele é fiel muitas vezes na nossa infidelidade. Imagina na nossa fidelidade, né? O que ele não faz. Se hoje estamos aqui porque um dia ele nos deu livramento, né? Hoje, como hoje a gente chegou lá com a senhora que ia fazer aquele exame, o cateterismo esse, ela falando, preocupada, a Tete não falou, ela mostrou as coisas no peito, deu um testemunho, aquela pessoa já saiu aliviada dali. É verdade. Quer dizer, a gente saiu e ela ficou, né? Porque saiu foi nós, ela continuou. E a gente viu no semblante dela a diferença, não foi? Ela estava bem, e quando a Tete falou e deu um testemunho, falou, eu estou aqui fazendo a obra, a gente viu aquele refrigério assim na vida dela. Então é sobre isso que Deus quer falar com a igreja hoje. É sobre se doar por esse evangelho que nos promete a salvação de nossas almas. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo vai passar. E olha, é tão rápido quanto um piscar de olhos, mas nós temos reino para adquirir, o maior número de pessoas, de almas que nós podemos levar, né, para este reino, para essa promessa de uma vida eterna. Porque é por isso que eu e tu estamos aqui servindo a Deus, visando a salvação de nossas almas. Não é nada terreno, não é nada de fazer o ídio do Senhor, buscar aquele que ainda não conhece, ou resgatar aquela uma ovelha que se perdeu, né? Às vezes está perdido, precisa de alguém que vá lá e resgate, por mais mãos que levantam e menos dedos que apontam. Essa é a palavra que o Senhor tem para a igreja nessa noite. Passando daqui vai ser blá blá blá. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para que nós pudéssemos estar orando e selando essa palavra. Amém? É Jesus. Então que nessa noite o Senhor continue ministrando a cada coração sobre a importância de buscar primeiramente o reino dos céus. Amém? Feche teus olhos. Senhor eterno Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós recebemos, meu Pai, uma vez mais uma direção da tua parte, Senhor. E te pedimos, Senhor, que nessa noite, Senhor, tu venha nos convencer do nosso erro, Pai. Que tu venha quebrar o nosso orgulho, meu Pai. Que tu venha arrancar a nossa teimosia, Senhor. Que tu venha tirar, Senhor, tudo que não provém de ti de nossas vidas, meu Pai. Nos convence, Senhor, daquilo, Senhor, que ainda não estamos convencidos, Pai. Muda nossas convicções, Senhor. Entra, Senhor, no